Salve, salve, Universo Narrado! A prosa de hoje é um papo um pouco controverso, polêmico. Muitas pessoas não vão falar sobre isso, talvez você nunca fez essa reflexão, mas para você ser aprovado, sei lá, em medicina numa federal, num concurso, num vestibular, no ITA, etc e tal, você conta com o fator sorte. O fator sorte é importante, você precisa ter sorte para ser aprovado. Enfim, me acompanha na conversa aqui, talvez não seja muito bem o que você está imaginando, mas o fator sorte ele é sim um fator relevante, não só para você ser aprovado no vestibular, mas para você conquistar quase qualquer coisa na vida, bicho. Vamos lá. Deixa eu começar te contando uma outra história aqui para eu chegar no ponto que eu quero, e você vai entender como que isso vai ser uma lição muito importante que talvez vai mudar a forma como você conduz os seus estudos aí. Mas é o seguinte, velho, eu joguei uma vez na minha vida na Mega Sena, tá? Depois disso, eu nunca mais joguei, não jogo na Mega Sena, vou te explicar o motivo. E, enfim, é uma história que tem tudo a ver com o que eu preciso te falar, mas eu preciso te dar esse contexto aqui antes. Velho, vamos lá. Teve uma vez que eu joguei na Mega Sena, e não sei se todo mundo fica assim, não sei se você joga na Mega Sena e fica assim, eu sei que eu tenho alguns parentes que fazem isso e acabam tendo esse tipo de conversa, que é o seguinte. Eu fiquei, cara, ali na última semana de dezembro, dia 28, 29, 30, 31, comecei a ficar ansioso. E eu comecei a pensar um monte de coisa. Cara, o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? Se eu ganhasse, sei lá, quanto que era? 50 milhões de reais, 100 milhões de reais. Um monte de gente começa a fazer planos muito mirabolantes, mas o meu plano era muito simples, cara. Meu plano era o seguinte: eu não vou mais trabalhar. Vou me demitir dos meus empregos. Eu nem vou mais trabalhar, mas eu não vou mais trabalhar da forma como eu estava trabalhando. Eu me recuso a continuar naqueles empregos. E eu fiquei pensando assim, caceta, irmão. Isso depois, né? De alguns dias, ainda nem tinha saído o resultado da Mega Sena. Era no ano, tipo assim, finalzinho de ano ainda, né? Fiquei refletindo assim, bicho, pera aí, por que eu tô querendo tanto ganhar na Mega Sena? Pra eu poder só sair do meu emprego, cara? Então eu dependo do acaso, porque aí ganhar na Mega Sena é quase 100% sorte, né? É 99,99999% sorte e uma miserinha ali de um 0,001% que é você ter algum papel ativo naquilo que é ir lá e fazer o jogo. Afinal de contas, se você não jogar, você não ganha. Mas é isso. O fator sorte, ele é drasticamente superior e mais relevante nesse processo. Aí eu comecei a ficar insatisfeito, cara. Eu falei, pera aí, irmão. Quer dizer que pra minha vida mudar, melhorar, deixar de ser miserável, para que eu possa deixar de investir a maior parte do meu tempo num modelo de educação que eu não acredito, eu dependo majoritariamente do acaso? Mas que miséria, irmão. Você tá maluco. Aí eu comecei a ficar puto comigo mesmo, por querer tanto ganhar na Mega Sena, sendo que o que eu farei de mais relevante era simplesmente não trabalhar mais em escolas, em modelos de ensino que eu não acreditava, mas o meu ganha-pão e o meu sustento vinha daquilo. Mas me incomodava, começou a me incomodar profundamente eu depender majoritariamente do acaso para que eu pudesse mudar a minha vida e fazer com que ela deixasse de caminhar de forma miserável. Aí eu falei, meu irmão, peraí, será que eu não tenho a competência de forma ativa, proporcionar uma mudança na minha vida, cara? Será que eu preciso realmente depender quase que totalmente do acaso, da sorte, vamos dizer assim? O que eu tô chamando de sorte aqui, cara, é um conjunto de fatores que vão influenciar drasticamente o resultado de alguma coisa, de alguma escolha, de alguma decisão, e que não dependem de você, né? Pode ser essa definição? Então, enfim, joguei na Mega Sena, meu irmão. Tem um monte de fatores completamente aleatórios que não dependem de mim e que são eles que vão ditar se eu vou ou não ganhar na Mega Sena. E nesse caso, esses fatores eles são responsáveis por 99,999% do resultado final. Né? Eu sou um indivíduo que a minha participação é muito minoritária e passiva no resultado final. A única coisa que eu posso fazer é jogar. Todo o resto depende do acaso. Enfim, eu comecei a ficar puto pra cacete, comecei a ficar muito incomodado com o fato de que eu dependia do acaso e do aleatório para que minha vida mudasse, cara. Para que eu deixasse de ficar insatisfeito fazendo algo em que eu não acreditava. Então, enfim. Aí eu comecei a ficar muito puto e comecei a torcer muito pra eu não ganhar. Porque eu falei, cara, se eu ganhar, eu nunca vou saber se eu de fato poderia e conseguiria ativamente mudar a minha realidade. E mudar a minha realidade não é ficar bilionário e ganhar 100 milhões na Mega Sena, até porque eu acho que ninguém precisa desse dinheiro. Mudar a minha realidade seria talvez fazer do meu ganha-pão algo que eu acreditasse, saca? Que cumprisse um senso de propósito. Algo que eu me orgulhasse e falasse, cara, eu acredito nessa parada. E eu pago minhas contas com isso. E aí, cara, aquilo, enfim, virou o ano. Não ganhei na Mega Sena, como você pode imaginar. A probabilidade não estava a meu favor. Não está ao lado de ninguém, na verdade, né? Não ganhei na Mega Sena. Fiquei extremamente satisfeito. Isso me motivou pra cacete. Que eu falei, cara, agora eu vou pegar a rédea desse negócio
E o responsável por mudar a minha realidade serei eu, e não um acaso. Ou serei, pelo menos, majoritariamente eu, e não um acaso. E eu comecei a tomar uma série de decisões, cara, vou resumir a história aqui, porque essa prosa não é tanto sobre mim, mas eu quero te dar esse contexto. Eu tomei uma série de decisões que foram mudando o meu destino. Uma delas, por exemplo, foi me demitir desses vários empregos e tentar construir a escola que eu sempre sonhei, mas que eu nunca imaginei que pudesse existir. A escola em que eu sempre quis dar aula, mas que não existia. Essa escola veio se chamar Universo Narrado. Quando eu me demito desses empregos e tento construir um curso, uma estrutura e uma escola que fosse mais alinhada com a minha filosofia de educação, de ensino, você consegue ver que eu começo a construir um caminho em que eu tenho mais influência sobre o resultado. E eu acho também que para você dar certo num negócio como esse, um negócio qualquer e tal, por exemplo, pode ser você montar uma empresa ou criar uma coisa na internet, você depende sim de um pouco de sorte, irmão. Depende, eu dei um pouco de sorte, cara. Eu tomei essa decisão em 2021, foi pandemia. Pô, o canal do YouTube nosso cresceu pra caramba em 21 e 22, que na época a galera tava consumindo muito conteúdo. Enquanto isso, teve gente que deu azar, que o cara que montou, meu irmão, um boteco e abriu lá em fevereiro de 2020, irmão, o cara tava no sal, porque no finalzinho de fevereiro estourou a pandemia, você entende? Então, enfim, é isso. O fator sorte continuou tendo alguma relevância para que eu pudesse ser bem sucedido nesse processo? E por bem sucedido aqui eu tô falando só o seguinte, cara, dar certo, conseguir tirar o meu sustento daquilo, né, fazer desse que então era o meu hobby, do meu emprego principal. Cara, deu certo. Mas eu diria que diferente de ganhar na Mega Sena, em que 99,9% era acaso e só 0,01% era influência minha, quando eu faço essa escolha, sei lá, não vou saber fazer a conta matemática, não é tão precisa assim, mas eu diria que talvez, sei lá, cara, 80% ou 70% do resultado final dependia muito mais de mim do que do acaso. Claro que dependia do acaso, né? Talvez tivesse ali, sei lá, 20%, 30% de sorte no meio do caminho, é o que eu tô te dizendo, irmão. Imagina um cara que ralou pra caramba, que fez um monte de coisa e que montou um boteco em abril no dia que estourou a pandemia. Porra, esse cara deu azar pra cacete. Mesmo tendo feito muita coisa, tem um percentual ali, cara, que são desses fenômenos que não dependem de você, que dependem do acaso, que podem te ajudar, te favorecer ou te prejudicar substancialmente. Mas enfim, o fato é, o grande lance é, acho que em tudo na vida, se você vai fazer um vestibular, se você vai, sei lá, prestar um concurso, se você vai, quer conquistar um objetivo X, Y, Z, etc e tal, eu acho que você sempre vai depender da sorte, sacou? O que você pode, entendeu? Sempre vão existir circunstâncias externas que não estão no seu controle, que podem te favorecer, que podem te prejudicar e que, enfim, fogem do seu controle. Então, exemplo, dentro de um contexto de prova, mas só pra voltar aqui no exemplo e fechar. Cara, depois que eu vivi essa experiência, eu nunca mais joguei na Mega Sena, porque eu falei, cara, eu quero sempre ser muito mais participativo e ter uma postura muito mais ativa e predominante na mudança da minha realidade do que depender da sorte. Então, em qualquer contexto em que eu queira fazer qualquer transformação na minha vida pessoal, eu quero que mais de 50% do resultado final dependa muito mais de mim do que do acaso. Na Mega Sena, não. Na Mega Sena depende só 0,001% de você. Entendeu? O grosso é o acaso. Falei, não, cara, eu tenho que. Sacou? Não dá, pô. Você tem que pegar a rédea do negócio e falar, não, eu vou pegar, eu vou fazer um negócio. Não é possível, cara, que eu estou fadado e condenado a ser um miserável, a não ser que eu dê muita sorte aqui na Mega Sena. Não, tá maluco. Então, cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim, não ter ganhado na Mega Sena. Acho que sempre foi 2017, 18, sei lá, 2019, não sei, cara. E é isso, beleza? Aí, vamos lá, vamos pro contexto de estudos aqui agora, e eu já vou extrair a lição pra você. Talvez até aqui você já extraiu uma lição relevante dessa prosa, mas o lance é o seguinte, você quer ver o seguinte, cara? Vamos considerar um cara que estudou só 50% da matéria que vai cair na prova. Você concorda que esse cara pode dar uma sorte do cão de todas as questões serem exatamente desse conteúdo que ele estudou e ele vai lá e gabarita a prova e passa. O cara que é aprovado estudando só 50% do conteúdo. Dá pra fazer? Dá. Mas você concorda que esse cara depende muito da sorte, né? O fator sorte é muito relevante. Ele contribuiu com um pouco de trabalho, que é ter estudado metade da matéria, mas ele tem uma dependência muito grande do fator sorte. Agora, considera um indivíduo, cara, que estudou 90% da matéria. Você entende? Ele também depende do fator sorte. Ou até 100% da matéria. 100% do que mais cai. Pô, pode ser que ainda caia um trem que não caiu, que saia desse 100%, entendeu? Então, enfim, sempre tem alguma coisa que pode acontecer que não está no controle desse cara, que prejudica ou que favoreça ele e tal. Mas você concorda que o fator sorte para esse indivíduo que se preparou mais, ele é substancialmente menos relevante. E esse é o lance. Eu mesmo, cara, vivi isso quando eu fui fazer vestibular.
no caso, mais pro lado do azar do que pra sorte. Foi o seguinte, quando eu fui fazer o vestibular do ITA, era 2013, me formando no ensino médio, beleza? Eu sabia que não ia dar tempo de eu estudar tudo, eu tinha uma base muito fraca, eu era muito ruim em física, muito ruim em matemática, etc e tal. Inclusive, falando sobre física, vamos promover um curso gratuito, animal, de segunda, terça, quarta e quinta, ao vivo, 19/7, pá, porrada. Vai mudar a sua forma de ver a física. Além de vai ter cronograma, lista de exercício, resolução de exercício, material, teoria, uma porrada de coisa. Cara, vai virar do avesso a forma como se estuda física. Se inscreve aí, a gente se esbarra lá. Mas, voltando aqui, em física no ITA, era muito comum a maior parte das questões, talvez metade delas, ser de mecânica. Isso aqui era padrão do ITA, a provinha clássica. Então o que eu fiz? Como eu sabia que não ia dar tempo de estudar tudo, porque eu tava muito defasado, eu falei, cara, em física eu vou estudar só mecânica. Mas eu vou estudar igual um cão. E aí eu tinha até feito umas continhas, então se eu acertar tudo de mecânica, véio, pela proporção que isso ocupa na prova, mais da metade da prova é disso, eu acho que dá pra brigar. Aí, meu irmão, eu fui fazer a prova do ITA de 2014. Se você não conhece a história, ela é tida até hoje por quase todos como a prova mais difícil da história do ITA, onde, inclusive, mudou-se muito o padrão, quebrou-se um pouco esse padrão e caiu um monte de questão com muita relevância ali, frequência, que não costumava cair. Questão de física moderna, de relatividade, pau quebrando. Pô, a prova foi uma desgraceira, foi a prova mais difícil da história do ITA e que quebrou muito com esse padrão. Então, eu tomei do botão. Mas, enfim, é isso. No meu estudo, eu dei muito no negócio, que era o que mais caía, mas eu tava dependendo muito do fator sorte. Na minha cabeça nem tanto, porque tinha um padrão muito claro, mas é isso, o azar foi lá e me regaçou. Como que eu poderia ter feito, e o cara que passou no ITA nesse ano aí, certamente fez isso, o que esse cara fez, irmão? Então, vamos lá. Acho que a premissa que eu tô partindo aqui, você pode concordar ou discordar, me conta aí, é que em tudo na vida, irmão, vai existir um fator sorte no meio, ou um fator azar, enfim, vai existir uma participação de coisas que não estão no seu controle, que dependem meio que do acaso, e que podem influenciar positivamente ou negativamente o seu resultado final. Isso sempre vai existir, na minha opinião. Mas o que você pode fazer é, dependendo da sua postura e de como é que você se prepara, você pode diminuir substancialmente a influência desse negócio aí, do acaso. Então, por exemplo, vamos lá, mais uma vez. Pega um cara que estudou 60% do conteúdo que cai na prova e um cara que estudou 120%. Que isso, 120%? Esse cara estudou tudo que cai e ainda estudou umas coisinhas a mais. Tipo o quê? Tipo fez na trilha de medicina nossa lá, lições de física, lições de matemática. Uma trilha que a gente aprofunda mais. Que a gente estuda umas coisas que nunca caem, que a gente aprofunda num nível que ninguém aprofunda. O cara tava disposto a ir além. Meu irmão, você concorda que o fator acaso é pouquíssimo relevante na trajetória desse cara, que estudou 120% do conteúdo, enquanto que ele é muito relevante na trajetória do cara que estudou 60% do conteúdo. Eu realmente acredito, cara, que você tem que dar algum tipo de sorte para você conseguir fazer qualquer coisa na vida, mas quanto mais você trabalha, menos relevante é o fator sorte no processo. Esse é o ponto. Você entendeu? É isso. Cara, acontece, tem gente que estuda ali, pô, eu estudei 80% do conteúdo. Caramba, dei sorte, velho. Os 20% que eu não estudei foi justamente o que não caiu e eu passei. Esse tipo de coisa acontece, cara. Eu vejo isso acontecer direto e tal. Pode ser que você deu azar, porque na verdade justamente o que você estudou é o que mais caiu naquele ano. Enfim, é isso. O sorte e o azar tá aí, meu irmão. Depende do acaso, né? Você não consegue exercer influência. Então, para que você não fique muito na mão do acaso, é muito interessante que você trabalhe, se prepare de modo a diminuir drasticamente a influência do acaso no seu resultado. Nesse caso, quando a gente está falando de estudos, é você estudar 110, 120% do conteúdo. É você estudar o que quase nunca cai. Eu estava trocando ideia disso aí com um camarada outro dia, o Rodrigo, foi aluno nosso, acertou 44 questões na prova de matemática, ele tinha bastante dificuldade de matemática, ele fala, ele errou só uma questão, ficou com 960 pontos e tal, tem até uma prosa com ele aqui. Meu irmão, ele conta o seguinte, velho, eu sabia fazer tudo, eu estudei um monte de coisa que não caía, velho. Mas aí, quando caiu uns trem diferentes lá, eu sabia pensar, eu sabia desenrolar, etc e tal. O que esse cara fez, irmão? O cara queria medicina, enfim. O cara fez os 120%, 110%, sacou? O cara tava disposto a ir além. E aí, o fator sorte fica muito pouco relevante no resultado final dele. Entende? Então, enfim, a prosa aqui eu acho, cara, de verdade, que você tem que ter um pouco de sorte para ser aprovado no vestibular, para conseguir um bom emprego, para conquistar um objetivo XYZ e tal, e quase tudo na vida. Mas eu vejo que quanto mais você trabalha, menos relevante a sorte se torna no processo. Lógico, como eu estou dizendo, cara, isso não é uma verdade absoluta. E, como eu disse, imagine um cara que trabalhou pra cacete, direitinho, muito legal, o cara, pô, investiu, fez tudo by the book, pá, inaugurou o boteco dele e uma semana depois, bum, estoura a pandemia. O cara com aluguel, investimento, um monte de custo nas costas lá, tem que fechar tudo. Caceta, irmão, esse cara trabalhou pra caramba. Então, enfim, é isso. Algumas coisas esquisitas podem acontecer, meu irmão, e que não estão no seu controle e que, bum, mudam drasticamente todo o cenário. Mas é isso, eu acho que o único jeito que eu consigo ver de você reduzir substancialmente a influência do acaso na sua vida é se preparando, é trabalhando, é realmente
se dispondo a ir além do que as pessoas vão na média para que o fator sorte seja cada vez menos relevante no processo. Ele vai continuar sendo relevante, eu acho, em alguma medida. Pô, você não sabe, irmão, às vezes no dia da prova lá, você acordou passando mal na merda e tal, não sei o quê. Isso é o quê? Um pouco sorte, azar, coisa que às vezes não estão no seu controle, né? Acho que esse tipo de coisa existe sim, cara. Mas, quanto mais você trampa, a tendência é que menor ou menos relevante seja isso aí na sua vida. Enfim, não sei, acho que é uma reflexão legal. Eu gosto muito do lance do acaso, do lance da probabilidade, né, cara, das coisas que... Inclusive, recomendo um livro muito bom sobre isso, tá? A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. É um livro essencialmente sobre o acaso, bem interessante. Mas o fato eu queria compartilhar essa prosa aqui com você, cara, porque... Não sei, eu acho que isso aqui é mais uma desculpa para eu poder talvez te transmitir um pouco de como eu vejo, não vou nem dizer o estudo, cara, mas talvez o lance do sucesso. É trabalhar, se preparar, é ir além. E quando eu tô dizendo sucesso aqui, você tá falando de quê? É de conseguir conquistar o que você quer, sacou? De conseguir talvez se sobressair, de conseguir ser muito bom naquilo que você se propôs a ser. Eu acho que vai ter sempre fator sorte nesse rolê aí, mas ele é inversamente proporcional a influência da sorte, né, do seu sucesso, ela é inversamente proporcional ao tanto que você trabalha, se dedica e se prepara. Quanto mais você trampa, menos relevante a sorte é no seu processo. Quanto menos você trampa, mais depende da sorte. E, cara, depender do acaso para você conquistar o seu objetivo, para você mudar o que você quer na sua vida, deve ser ruim pra cacete, sacou? Eu prefiro depender de forma mais ativa de mim mesmo, de coisas que estão no meu controle de fazer, porque senão você sente que sua vida tá aí, meu irmão. Você não tem controle nenhum sobre ela e o acaso sempre determina o seu destino. Pô, sei lá. Essa é uma visão que particularmente me incomoda e eu prefiro ter esse tipo de postura. Espero que isso tenha aberto um pouco sua cabeça. Me conta aí. De novo, se você quiser abrir sua cabeça em relação aos estudos, se inscreve no nosso treinamento gratuito Fora da Curva. A gente esbarra lá. E é isso. A gente troca ideia nos comentários aí. Valeu, Sapé de áudio.